Fala, leitores da Bíblia, graça e paz. Vamos hoje continuar a leitura do livro de Zacarias. Vamos ler os capítulos 4, 5 e 6. Aqui é uma série de visões que foram compiladas e reunidas aqui neste livro. Então vamos continuar a nossa leitura. A quinta visão, o candelabro de ouro. O anjo que falava comigo voltou e me despertou, como se desperta alguém do sono. Ele me perguntou: O que você está vendo? Respondi: Vejo um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto ao candelabro vejo 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: Meu senhor, o que é isto? O anjo que falava comigo disse: Você não sabe o que é isto? Respondi: Não, meu senhor. Ele prosseguiu e me disse: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é você, ó grande monte? Diante de Zorobabel você será uma planície, porque ele colocará a pedra de remate do templo em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: As mãos de Zorobabel lançaram os alicerces deste templo, e as mãos dele vão terminar a construção, para que vocês saibam que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vocês. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse ficará alegre ao ver o prumo nas mãos de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Então perguntei ao anjo: O que são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? E acrescentei uma segunda pergunta: O que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem azeite dourado? Ele me respondeu: Você não sabe o que é isso? Eu respondi: Não, meu senhor. Então ele me disse: São os 2 ungidos que estão a serviço do Senhor de toda a terra. Uma visão enigmática, mas apontando aqui para esse homem chamado Zorobabel, que foi naqueles dias, como nós já vimos, governador de Judá, naquele período pós-exílio de reconstrução do templo. Bom, Zorobabel aqui certamente representa a, a pessoa e a obra do Messias, né? Ele teria, então, nas suas mãos a, a edificação do templo de Deus, o verdadeiro templo de Deus, ou o templo perfeito de Deus, podemos dizer, né? Enquanto Zorobabel daqueles dias tinha essa prerrogativa de organizar o povo e empreender a construção do templo, aqui certamente também tem a ver com profecias messiânicas. Ok? Capítulo 5, a sexta visão, o rolo que voava. Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um livro em forma de rolo que voava. O anjo me perguntou: O que você está vendo? Eu respondi: Vejo um rolo voando, que tem 9 metros de comprimento e 4,5 metros de largura. Então ele me disse: Esta é a maldição que sai pela face de toda a terra, porque quem roubar será expulso segundo a maldição, e quem jurar falsamente será expulso também segundo a mesma maldição. Enviarei essa maldição, diz o Senhor dos Exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome. Ela ficará nessas casas e consumirá a sua madeira e as suas pedras. Então, esse rolo aqui, rolo de livro, né, um texto longo, né, de
9 metros por 4 metros e meio voando pelo céu. E, e aqui a resposta, né, do anjo é que esta é a maldição que sai pela face de toda a terra. Provavelmente uma expressão aqui de que a palavra de Deus, os mandamentos, as leis de Deus, elas trazem elas têm implicações para toda a terra, para todos os homens, e todos serão julgados mediante essa lei gravada nas Escrituras. Então, acredito que pode ser algo relacionado a isso. A sétima visão, a mulher e o cesto. O anjo que falava comigo saiu e me disse: levante os olhos e veja o que é isso que está saindo. Eu perguntei: o que é isto? E ele me respondeu: é um cesto que serve para medir. E acrescentou: isto é a iniquidade em toda a terra. Então foi levantada a tampa de chumbo que cobria o cesto. E eis que uma mulher estava sentada dentro do cesto. O anjo explicou: isto é a maldade. E a empurrou para o fundo do cesto, sobre cuja boca pôs o peso de chumbo. Levantei os olhos e vi, e eis que saíram duas mulheres. Havia vento em suas asas, que eram como de cegonha, e levantaram o cesto entre a terra e o céu. Então perguntei ao anjo que falava comigo: para onde elas estão levando o cesto? Ele respondeu: para a terra de Sinar, onde edificarão um templo para aquela mulher. Quando o templo estiver concluído, ela será posta ali, em seu próprio lugar. Uma visão bem enigmática também. Um cesto onde está uma mulher, um cesto cuja tampa é de chumbo, provavelmente então pesado. Ali a iniquidade, a maldade. Aqui não vejo nenhum demérito em relação à pessoa do sexo feminino, a mulher, tá? Mas ali como símbolo da maldade, né? E essa maldade, né, depois acaba prevalecendo, né? Que irei ver duas mulheres e levavam o cesto entre a terra e o céu. E a explicação tem a ver com o templo para a mulher, um templo da maldade. Então, talvez aqui uma referência a um período, a um tempo em que a maldade seria adorada, né? Seria um valor muito grande a ser buscado. Enfim, nada diferente talvez do que nós já vivemos no mundo, né? Mas realmente uma visão bem enigmática. Seria necessário aqui um estudo bem mais aprofundado para a gente alcançar o que seria ideal do entendimento dessas visões de Zacarias. Capítulo 6. A oitava visão, as 4 carruagens. Outra vez levantei os olhos e vi, e eis que 4 carruagens saíram do meio de 2 montes, e estes montes eram de bronze. Na primeira carruagem os cavalos eram vermelhos, na segunda eram pretos, na terceira eram brancos, e na quarta eram baios. Todos eram fortes. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, o que é isto? O anjo respondeu: são os 4 ventos do céu, que saem de onde estavam diante do Senhor de toda a terra. A carruagem que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte. Os cavalos brancos saem após eles, e os cavalos baios vão para a terra do sul. Assim, os cavalos fortes saem forcejando para seguir adiante, para percorrerem a terra. O Senhor lhes disse: vão e percorram a terra. E eles percorriam a terra. Então ele me chamou e me disse: eis que aqueles que saíram para a terra do norte fazem o meu espírito repousar na terra do norte. Mais uma visão enigmática, todas elas, né? Todas elas. São carruagens, cavalos que saem da presença de Deus, direcionados
para regiões específicas da terra, né, a fim de cumprirem algum propósito. Ok? Bom, vamos continuar. A coroação de Josué, o renovo. Bom, a gente viu algumas menções a Zorobabel. Agora, veremos algumas menções a respeito de Josué. Lembrando que Zorobabel e Josué eram homens importantes naqueles dias pós-exílio. Zorobabel, governador da terra de Judá. Um rei, vamos dizer assim, colocado ali, nomeado para liderar o povo naquela localidade depois do exílio, na restauração da cidade e tudo mais. E Josué é o líder religioso, né, o sumo sacerdote. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: receba o que foi trazido pelos exilados Eudai, Tobias e Gedaías, que voltaram da Babilônia, e no mesmo dia entre na casa de Josias, filho de Sofonias. Receba a prata e o ouro, faça uma coroa e coloque-a na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e diga-lhe: assim diz o Senhor dos Exércitos: eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Renovo é uma palavra recorrente, acho que já apareceu aqui no livro de Zacarias, aparece em alguns momentos dos livros proféticos, sempre uma referência messiânica, sempre uma referência a Cristo. Ele brotará do seu lugar, edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Ele se assentará no seu trono e dominará, e será sacerdote do seu trono, no seu trono. Olha só que interessante. O ofício sacerdotal e o real unidos na mesma pessoa, né? Inclusive é o que está aqui na sequência, ó. E reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Então, um anúncio claro a respeito de Jesus Cristo, da sua obra, dos seus ofícios. Quando a gente estuda a cristologia, a gente aprende os ofícios de Cristo. O ofício sacerdotal, o ofício real e o ofício profético também, né? Então esse renovo, ele cumpriria tanto o papel de Zorobabel como rei, como o papel de Josué como sacerdote. A coroa será para Elém, para Tobias, para Gedaías e para En, filho de Sofonias, como memorial no templo do Senhor. Aqueles que estão longe virão e ajudarão a edificar o templo do Senhor, e vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Isto acontecerá se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus. Muito bem, essa foi a leitura. Vamos orar? Te damos graças, Pai, mais uma vez por Tua palavra e pela oportunidade de a cada dia ler e meditar na Santa Escritura. Em textos como esse que lemos, somos muito desafiados na questão da interpretação. São visões enigmáticas descritas na Sua palavra, Senhor, que a partir de uma mera leitura simples, nos faltam recursos para compreender completamente essas visões. Mas que o Senhor, ó Deus, nos ilumine a mente e o coração para nós compreendermos os elementos centrais da Tua revelação, as verdades principais a respeito do Senhor, da Sua obra salvadora, a respeito da salvação que temos através de Cristo, que reúne em si perfeitamente os ofícios profético, real e sacerdotal. E com relação a esses aspectos mais complicados, mais difíceis, ó Deus, pedimos que à medida que caminhamos na vida cristã, possamos ter cada vez maior interesse em estudar e aprender, em conhecer em profundidade. Eu nunca me debrucei, Senhor, ainda sobre essas visões de Zacarias. Certamente é algo que eu preciso fazer para me
me apropriar ainda mais da tua palavra na minha vida. E faz assim também na vida dos meus irmãos. Assim pedimos e assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, essa foi a leitura de hoje. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.